Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar aqui sobre um possível embate entre a Feiticeira Escarlate e o Hulk. Aleatório, né? Mas nem tanto. A gente vai descobrir aqui e desvendar alguns detalhes e algumas nuances que englobam os poderes dos dois e que sim, tem uma luta, galera. Se você não conhece ou não conhecia a origem real dos poderes do Hulk, a gente vai falar sobre isso aqui e sobre um possível embate entre esses dois titãs, que a gente sabe que a Feiticeira Escarlate hoje está em um nível completo absurdo nos quadrinhos, mas o Hulk também não fica atrás. Então fica aí que a gente vai conversar sobre esse possível embate, beleza? Mas antes, não se esquece de deixar o seu like aí embaixo, curta o vídeo, isso é muito importante para a divulgação do canal e para saber que vocês estão gostando aqui dos conteúdos, beleza? Vamos lá falar um pouquinho sobre Feiticeira Escarlate versus Hulk. Bem, para a gente começar falando sobre esse embate, a gente tem que desmistificar um pouquinho sobre esse Hulk esmaga. Porque a gente tem no consciente da gente que o Hulk só é soco, só é pancadaria. Sim, você está correto. Mas tem muitas nuances nessas características do Hulk, principalmente nas histórias atuais, que a gente vai abordar aqui e você vai ficar sabendo o porquê. A primeira delas é a radiação gama. A gente sabe que a origem do Hulk provém da radiação gama, do acidente que teoricamente deu os poderes a ele. Mas a gente ficou sabendo recentemente em Immortal Hulk, não tão recentemente assim, mas nos quadrinhos de Immortal Hulk, que a radiação gama provém do The Honor Below All, abaixo de todos, o único abaixo de todos. Então, esse é um aspecto da cosmologia da Marvel, da mais alta patente, do mais alto escalão. E isso já dá outro patamar ao Hulk. E tem muitas versões do Hulk que fazem jus a esse poder, fazem jus a da onde saiu esse poder. Porque quem conhece o The Honor Below All sabe que ele é um dos seres, uma das entidades mais poderosas do universo da Marvel. Então, vamos falar sobre isso aqui e um possível embate contra a Feiticeira. E essa é exatamente a chave. O Hulk não é só super forte, como eu falei. A força dele é teoricamente ilimitada. E aumenta com a raiva, isso todo mundo já sabe. Isso a gente já sabia, né? Mas o Game Changer já é a imortalidade, ou o ponto crucial, é a imortalidade do Hulk. A imortalidade metafísica, vamos dizer assim. Vimos nas HQs que ele já foi desmembrado, incinerado, explodido e até explodido em pedacinhos. Em Immortal Hulk 7, em Immortal Hulk 10. E o que acontece? Ele sempre volta. É a famosa Porta Verde. E eu já falei sobre essa Porta Verde em alguns vídeos aqui no canal. Só dá uma procurada aí que você vai achar. Essa Porta Verde simplesmente o puxa de volta do Below Place, que é o lugar onde o The Honor Below All reside, é no Below Place. Então toda vez que o Hulk morre, metafisicamente falando, ele vai para esse lugar e ele sempre volta de lá. Ele não tem um fim. Ele simplesmente vai passar férias no Below Place e depois volta, e muitas vezes com muito mais raiva. Isso significa que não importa o que a Feiticeira Escarlate faça no plano físico, ele não consegue matar o Hulk permanentemente. Ela só o manda para casa por um tempo, como eu falei, passa férias. Mas do outro lado tem a Feiticeira Escarlate, a Wanda Maximoff, que não é mais aquela pessoa desequilibrada e instavelmente fora de si na cachola. Hoje ela tá num nível completo absurdo, um completo absurdo de poder nos quadrinhos. A Feiticeira Escarlate atual, especialmente depois do papel dela na Era Krakoana, está num patamar de poder que poucos alcançam. Ela é um Nexus Bank, uma âncora da realidade, e seus poderes de magia do caos são simplesmente assustadores. É impressionante ver o nível que ela atingiu. O arsenal da Wanda é a própria tecelagem da realidade. A magia do caos dela pode reescrever leis da física, probabilidades e até a história. E um claro exemplo disso foi lá em Dinastia M, quando ela acabou com 98% dos mutantes com apenas uma frase, não mais mutantes. Isso já é uma demonstração de poder absurdamente grande. Mas recentemente em X-Men, The Trial of Magneto, ela literalmente trouxe mutantes de volta à vida e consertou a própria energia mística do planeta. Ela manipula matéria, energia, tempo, espaço e até a mente dos seres mais poderosos. Ela não apenas ataca, ela pode redirecionar poderes alheios. Isso é um diferencial muito importante dentro desse embate. Mas e aí, como é que seria esse embate? A alteração da realidade contra a resistência disso. Se a Wanda ataca, ela poderia tentar apagar o Hulk da existência ou tentar desligar a radiação gama dele,
cortando a conexão com o The One Below All. Mas o ponto é, a conexão do Hulk com o Toba não é um botão de liga e desliga, é algo metafísico. Mesmo que ela desintegrasse o corpo dele ou separasse o Banner, o Hulk simplesmente voltaria. Ele emergiria do Below Place, como eu falei. Talvez ainda mais furioso e distorcido. A Wanda venceria a batalha, mas a guerra seria dela para sempre lutar. Mas se o Hulk ataca, ele tentaria esmagá-la, obviamente. A força dele é incalculável e pode gerar ondas de choque que mudam a paisagem. O imortal Hulk também pode absorver energias e até infectar com radiação gama quem o toca. Mas a Wanda não ficaria parada. Ela usaria seus escudos místicos ou, mais efetivo, manipularia a probabilidade e a realidade também, para que os golpes dele simplesmente errassem, se desviassem ou até fizesse o Hulk se desintegrar por um instante. Ela poderia até mesmo alterar a física ao redor para incapacitá-lo, como prender ele na gravidade ou fazer o chão ceder. Mas, na minha sincera opinião, seria uma luta sem fim, porque as características que englobam todos os poderes do Hulk e as características que englobam todos os poderes da Feiticeira Escarlate, ambos têm nuances e ambos têm características que podem anular uns poderes dos outros. Então seria basicamente uma luta sem fim. Eu diria que seria um empate devastador. A Feiticeira Escarlate tem o poder para derrotar o Hulk de várias vezes. Ela pode desintegrá-lo, prendê-lo em outras dimensões, desativar seus poderes temporariamente. Ela tem as ferramentas para vencer as rodadas. Mas o grande problema é, o Hulk imortal não pode ser permanentemente morto. Enquanto The One Below All existir e continuar puxando ele de volta. Ao menos que a Wanda consiga de alguma forma destruir uma entidade cósmica primordial, que transcende a própria realidade. Ela nunca conseguiria manter o Hulk derrotado, ele sempre retornaria, talvez mais forte e irado. Então é uma luta onde a Wanda vence as batalhas, mas o Hulk vence a guerra por pura persistência. A força imparável da magia do caos contra a indestrutível natureza da imortalidade Gama. Seria um embate que faria o multiverso tremer, mas sem um vencedor claro. Mas e aí, o que é que você acha? A Feiticeira Escarlate vencia essa por algum motivo? Deixa aí embaixo nos comentários. Ou o Hulk vencia essa por algum motivo? Deixa aí embaixo também nos comentários, vamos discutir sobre isso. Então o vídeo de hoje foi esse, galera. Comenta aí quem venceria essa batalha e eu deixo nas mãos de vocês. Quem venceria, Hulk ou Feiticeira Escarlate? Vou ficando por aqui, galera. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Fui!